Sexo antes do casamento. O que a Bíblia condena que o mundo moderno normaliza. Poucos temas geram tanta tensão entre os valores bíblicos tradicionais e as normas sociais contemporâneas quanto a sexualidade antes do casamento. O que as Escrituras apresentam como padrão divino para a intimidade humana encontra-se em conflito direto com práticas amplamente aceitas e até celebradas pela sociedade moderna. Esta análise examina a profundidade dessa divergência, explorando tanto os fundamentos bíblicos quanto as transformações culturais que moldaram nossa compreensão atual da sexualidade. A normalização do sexo pré-matrimonial representa uma das mudanças mais significativas na moralidade ocidental dos últimos séculos. O que antes era considerado tabu social e pecado religioso tornou-se não apenas aceito, mas frequentemente visto como expectativa natural do desenvolvimento humano. Esta transformação levanta questões fundamentais sobre a autoridade moral, relevância bíblica e as consequências práticas de diferentes abordagens à sexualidade humana. Fundamentos bíblicos da pureza sexual. O projeto original de Deus. As Escrituras apresentam a sexualidade como criação divina, estabelecendo desde Gênesis um padrão claro para sua expressão. O relato da criação em Gênesis 1.27-28 2.24-25 estabelece o casamento como contexto exclusivo para a união sexual, com Adão e Eva servindo como protótipo para todas as relações conjugais futuras. A frase "tornaram-se uma só carne" indica não apenas união física, mas integração completa de duas vidas em aliança permanente. O conceito de conhecer usado no Antigo Testamento para descrever relações sexuais revela a profundidade pretendida para essa experiência. Não se trata meramente de ato físico, mas de conhecimento íntimo que envolve vulnerabilidade total, compromisso absoluto e união que transcende o momentâneo. Esta compreensão bíblica da sexualidade como experiência sagrada contrasta drasticamente com abordagens modernas que a reduzem a entretenimento ou expressão casual de afeto. Condenações específicas à fornicação. O Novo Testamento emprega termos específicos para abordar a sexualidade fora do casamento. A palavra grega porneia, traduzida como fornicação ou imoralidade sexual, abrange todas as formas de atividade sexual fora do casamento heterossexual monogâmico. Paulo, em suas epístolas, consistentemente lista a fornicação entre os pecados que impedem a entrada no reino de Deus, 1 Coríntios 6 de setembro de 10, Gálatas 5.19-21. A gravidade com que as Escrituras tratam a imoralidade sexual fica evidente nas consequências descritas. Em 1 Coríntios 6.18, Paulo adverte que quem se envolve em imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, sugerindo danos únicos associados à má conduta sexual. Esta perspectiva bíblica reconhece dimensões físicas, emocionais e espirituais da sexualidade que são violadas quando exercida fora do contexto matrimonial. O casamento como contexto sagrado. Hebreus 13:4 declara que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal, conservado puro. Esta passagem estabelece dois princípios fundamentais: a honra devida ao matrimônio e a pureza necessária para as relações íntimas. O contraste implícito sugere que relações sexuais fora do casamento desonram tanto a instituição matrimonial quanto os indivíduos envolvidos. A comparação bíblica entre o casamento e a relação entre Cristo e a Igreja, Efésios 5.25-33, eleva o matrimônio a símbolo da aliança divina. Esta perspectiva teológica transforma o casamento de mero contrato social em sacramento que reflete realidades espirituais eternas. Consequentemente, a sexualidade pré-matrimonial não apenas viola padrões morais, mas profana símbolos sagrados. Transformações culturais e normalização. A revolução sexual dos anos 1960. A década de 1960 marcou ponto de inflexão na moralidade sexual ocidental. A combinação de fatores como disponibilidade de contraceptivos, movimentos de liberação feminina e questionamento de autoridades tradicionais criou ambiente propício para mudanças radicais. O que começou como rebelião contra normas restritivas evoluiu para a rejeição completa de padrões bíblicos de sexualidade. A filosofia do amor livre promovida durante este período redefiniu a sexualidade como expressão pessoal desvinculada de compromisso permanente. Esta abordagem individualista contrastava diretamente com a visão bíblica de sexualidade como criação divina com propósitos específicos e limitações claras.
O prazer sexual tornou-se fim em si mesmo, desconectado de responsabilidades relacionais ou consequências espirituais. Influência da mídia e entretenimento. A normalização do sexo pré-matrimonial foi significativamente acelerada pela representação midiática da sexualidade casual. Filmes, programas televisivos, música popular e literatura passaram a retratar relações sexuais fora do casamento como normais, esperadas e até românticas. Esta saturação cultural criou nova realidade onde a virgindade se tornou raridade e a promiscuidade, padrão social. As redes sociais e aplicativos de relacionamento contemporâneos intensificaram essa tendência, facilitando encontros casuais e reduzindo barreiras sociais para a atividade sexual. A cultura do hookup resultante trata relações íntimas como transações recreativas, eliminando dimensões emocionais e espirituais tradicionalmente associadas à sexualidade. Redefinição do conceito de moralidade. A sociedade moderna operou mudança fundamental na fonte de autoridade moral. Enquanto gerações anteriores derivavam padrões éticos de tradições religiosas e comunitárias, a mentalidade contemporânea privilegia a autonomia individual e consenso social. Esta transição filosófica minou a base para padrões absolutos de moralidade sexual. O relativismo moral resultante sugere que comportamentos sexuais são éticos desde que envolvam adultos consentindo. Esta perspectiva elimina considerações sobre propósito divino, consequências espirituais ou impacto social mais amplo. A moralidade torna-se questão de preferência pessoal em vez de obediência a padrões transcendentes. Consequências práticas da normalização. Impactos psicológicos e emocionais. Pesquisas científicas revelam correlações entre atividade sexual precoce e diversos problemas psicológicos, incluindo depressão, ansiedade e baixa autoestima. A promiscuidade sexual frequentemente associa-se a dificuldades de vinculação emocional, criando padrões de relacionamento superficial que comprometem a capacidade de intimidade genuína. O fenômeno conhecido como paradoxo da escolha sugere que excesso de opções sexuais pode reduzir satisfação e aumentar a ansiedade. Jovens expostos a múltiplas experiências sexuais podem desenvolver expectativas irrealistas sobre relacionamentos futuros, dificultando o estabelecimento de vínculos duradouros. Destruição da santidade do matrimônio. A normalização do sexo pré-matrimonial inevitavelmente diminui a especialidade do matrimônio. Quando a intimidade física está disponível sem compromisso matrimonial, o casamento perde um de seus atrativos únicos. Esta desvalorização contribui para aumento nas taxas de divórcio e redução no número de casamentos formais. A coabitação tornou-se substituto socialmente aceito para o matrimônio, oferecendo benefícios percebidos da vida conjugal sem responsabilidades correspondentes. Esta tendência enfraquece a instituição matrimonial e priva a sociedade de seus benefícios estabilizadores comprovados. Fragmentação social e familiar. A sexualidade casual contribui para a fragmentação de estruturas familiares tradicionais. Gravidezes não planejadas, relacionamentos instáveis e modelos parentais inconsistentes criam um ambiente social caracterizado por instabilidade e insegurança. Crianças nascidas fora do casamento enfrentam estatisticamente maiores riscos de pobreza, problemas comportamentais e dificuldades acadêmicas. A normalização da sexualidade pré-matrimonial também afeta dinâmicas comunitárias, reduzindo coesão social e compromisso com valores compartilhados. Comunidades que anteriormente forneciam suporte e orientação moral encontram-se fragmentadas por divergências sobre padrões comportamentais. Resistência e alternativas cristãs. Movimento de pureza e abstinência. Igrejas cristãs responderam à normalização sexual através de diversos movimentos enfatizando pureza pré-matrimonial. Programas de educação sexual baseados em princípios bíblicos, campanhas de abstinência e rituais de compromisso com pureza tornaram-se comuns em comunidades evangélicas. Estes esforços, embora bem-intencionados, às vezes enfrentam críticas sobre eficácia e adequação pedagógica. A tensão entre proteger jovens cristãos de influências culturais nocivas e prepará-los para navegar realidades sociais complexas continua desafiando líderes religiosos. Educação sexual bíblica. Abordagens mais sofisticadas para a educação sexual cristã enfatizam não apenas proibições,
mas também o propósito positivo da sexualidade conforme design divino. Esta perspectiva apresenta a pureza sexual não como repressão, mas como preservação de presente divino para contexto apropriado. A educação sexual bíblica eficaz aborda questões práticas como namoro, noivado e preparação matrimonial, fornecendo orientação específica para viver padrões bíblicos em cultura hostil. Programas bem-sucedidos combinam ensino doutrinário com suporte comunitário e mentoria pessoal. Comunidades contracultural. Algumas comunidades cristãs desenvolveram estruturas sociais alternativas que apoiam valores bíblicos tradicionais. Estas comunidades intencionalmente criam ambientes onde pureza sexual é norma social, facilitando escolhas morais para seus membros. Escolas cristãs, grupos de jovens, acampamentos religiosos e organizações para-eclesiásticas servem como espaços onde valores bíblicos podem ser vividos e transmitidos. Estas instituições fornecem alternativas cruciais à cultura secular dominante. Desafios para a Igreja contemporânea. Equilíbrio entre verdade e graça. A Igreja enfrenta desafio constante de manter padrões bíblicos enquanto ministra graciosamente a pessoas que falharam em cumpri-los. A tentação de suavizar ensinamentos bíblicos para acomodar falhas humanas deve ser equilibrada com necessidade de oferecer esperança e restauração. A pregação sobre sexualidade requer sabedoria pastoral para comunicar tanto a gravidade do pecado quanto a disponibilidade do perdão. Líderes eficazes abordam estes temas com combinação de clareza bíblica e compaixão pessoal. Educação de jovens cristãos. Preparar jovens cristãos para viver puramente em cultura sexualizada requer estratégias educacionais abrangentes. Além de ensinar princípios bíblicos, a Igreja deve equipar jovens com habilidades práticas para resistir pressões sociais e tomar decisões morais independentes. Programas eficazes de educação sexual cristã abordam não apenas comportamento sexual, mas também desenvolvimento de caráter, habilidades relacionais e fundamentos teológicos para a tomada de decisões éticas. Perspectivas futuras. Polarização crescente. A tensão entre valores bíblicos e normas sociais sobre sexualidade provavelmente intensificar-se-á no futuro. A sociedade secular move-se cada vez mais em direção à liberalização sexual, enquanto comunidades cristãs ortodoxas mantêm padrões tradicionais. Esta polarização cria desafios únicos para cristãos que vivem e trabalham em ambientes seculares, exigindo sabedoria para navegar diferenças culturais sem comprometer convicções pessoais. Oportunidades de testemunho. Paradoxalmente, a normalização da sexualidade casual pode criar oportunidades únicas para testemunho cristão. Quando cultura secular falha em entregar satisfação prometida através da liberação sexual, busca por alternativas autênticas pode aumentar. Cristãos que vivem vidas de pureza sexual podem demonstrar possibilidade de satisfação e realização através de obediência bíblica, oferecendo alternativa atrativa aos padrões culturais prevalecentes. Conclusão. O conflito entre padrões bíblicos de pureza sexual e normalização contemporânea do sexo pré-matrimonial representa uma das divisões mais profundas entre fé cristã e cultura secular. As Escrituras apresentam visão clara e consistente da sexualidade como dádiva divina destinada ao contexto matrimonial, enquanto a sociedade moderna trata a atividade sexual como escolha pessoal desvinculada de considerações morais transcendentes. As consequências práticas desta divergência são evidentes em múltiplas esferas da vida social, desde instabilidade familiar até problemas psicológicos individuais. A normalização da sexualidade casual não apenas viola padrões bíblicos explícitos, mas também produz resultados práticos que prejudicam tanto indivíduos quanto comunidades. Para a Igreja cristã, este desafio exige resposta equilibrada que mantenha a fidelidade bíblica enquanto oferece graça e esperança. A tarefa não é meramente condenar práticas culturais, mas apresentar alternativa superior baseada em design divino para a sexualidade humana. A preservação da pureza sexual em cultura hostil requer compromisso intencional, suporte comunitário e educação abrangente. Cristãos individuais e comunidades de fé devem trabalhar juntos para criar ambientes onde padrões bíblicos podem ser vividos e transmitidos às próximas gerações. Ultimamente, a questão da sexualidade pré-matrimonial transcende regras comportamentais para tocar questões fundamentais sobre autoridade, propósito e significado da existência humana.
A resposta cristã deve abordar estas dimensões mais profundas, oferecendo não apenas padrões morais, mas também visão transformadora da vida humana conforme intenção divina.